Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos de Alejandro Jodorowsky com O Papa Terrível, a história de Júlio II, publicação da editora Conrad, material no formato europeu, belíssima arte de capa, aqui a lombadinha, parte de trás da publicação tem o verniz aqui aplicado, na capa também, edição em capa dura, um ótimo acabamento gráfico, com papel offset colorido, são 232 páginas ao preço de R$ 139,00, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, material de volume único, que basicamente é uma continuação da série Borgias, que teve uma republicação lançada pela editora Pipoca e Nanquim, também em volume único. Aí você vai me perguntar, Fernando, eu preciso ter lido a publicação Borgia para ter um entendimento desse encadernado? Não, galera. Ainda que seja uma continuação, são histórias separadas. A primeira vai tratar da família Borgia em relação ao papado. E aqui nós vamos ter um novo papa, que é o Giuliano della Rovere, que acabou assumindo, e aí o nome de Júlio II. A arte da publicação é do Theo e não do Milo Manara, que fez a publicação Borgia, e é um cara realmente muito competente, que não deixa cair a qualidade artística em relação ao seu antecessor. Bom, galera, nós temos o grande malucão Jodorowsky, contando a história inspirada em fatos, mas nem tanto assim, em relação aos papas mais polêmicos. Ele queria fazer uma trilogia, começando pelo Alexandre VI, pelo Júlio II e pelo Leão X. Acontece que a publicação final, que seria uma trilogia, ainda não começou a ser escrita. Mas, de qualquer forma, nós fomos brindados aí com histórias com certeza polêmicas, e que de alguma certa forma distorcem um pouco a realidade. Falando aqui do aspecto histórico em relação ao Papa Juliano, que veio a se tornar o Júlio II, ele realmente era um cara que teve relações com mulheres durante o papado. Inclusive, há comprovadamente uma filha e tem outras duas bastardas. É um cara que teve várias amantes e também existiam boatos, de que ele era bissexual, que ele era um sodomita e tal, mas aí não dá para ter certeza, pelo menos historicamente falando. Afinal, existia a intenção de rivais em denegrir a imagem de quem estava no mais alto posto da Igreja Católica. Mas assim, realmente o Papa Júlio II, ele era um cara ardiloso, ele era um cara meio grosseiro, mal educado, mas ao mesmo tempo, isso falando historicamente, ele era um cara que ia para a batalha, ele era um cara que estava na linha de frente, apesar da igreja não gostar que os papas realmente fossem pessoalmente aos combates. Ele ia com armadura, com espada, realmente era um cara que colocava a mão na massa. Além disso, ele foi muito, mas muito relevante em relação ao período renascentista. A história é ambientada ali por volta de 1490 até 1503 a 1513, que foi os 10 anos de papado do Júlio II, que vai trazer os grandes artistas renascentistas como Michelangelo, Rafael, Bramonte, que fizeram serviços para a igreja, como por exemplo a Capela Sistina e assim por diante. Então ele era um cara que realmente fomentou os artistas durante o período do Renascimento. Agora, falando aqui da obra e suas distorções e exageros que o Jodorowsky coloca, o que a gente já consegue perceber na publicação Borgia, que tem, obviamente, elementos históricos, mas sempre com aquele tom mais exagerado que o Jodorowsky coloca dentro das histórias. Aqui, o Papa Júlio II e quem o cerca
é basicamente retratado como um grande pederasta. O cara não pode ver um novinho, um garoto mais bonito, que ele já se assanha, já se apaixona. Ele tem ali uma espécie de servo que fica, vamos dizer assim, saciando toda a lasciva que ele tem. É um garoto muito esperto, que sabe tirar vantagem dessa situação. Então nós vamos ter aqui dentro dessa publicação a morte do Alexandre VI, que era um Borgia, e agora o trono está vazio, né, do Papa. E aí que começam as articulações políticas, conspiratórias, e também disputa, né, desse grande poder que representava ser um Papa durante ali o ano de 1500. E o Juliano della Rovere, que é o Júlio II, ele não vai medir esforços para ser alçado ao papado. Então nós vamos acompanhar nessa publicação as mesmas tramóias em relação à conquista do papado. Vamos ter acordos, traições, envenenamentos, mas muita pederastia, como era dito aqui na época em que o Papa se envolvia com os seus amantes. E veja só, né, mulheres não entravam no seu cardápio, vamos dizer assim. Somente homens, e todo mundo que o cerca, e mesmo os cardeais, as pessoas que estavam à sua volta, também eram sodomitas, né? Só se relacionavam com homens. A arte do Theo, conforme vocês estão vendo, é um espetáculo. Ele consegue criar os cenários, ambientar a história, né, durante esse período renascentista, ali entre 1503 até 1513, que ocorre a morte do Júlio II. Então tem várias licenças poéticas aqui, mas num tom, eu diria até caricato, de tanto exagero que existe. Os próprios artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, eles também, né, se relacionam com homens, inclusive com o próprio Papa, sempre com aquele lance de troca de favores. E é muito interessante que, apesar de todos esses exageros, realmente existia essa questão, né, da desconfiança de quem estava no trono, que colocava ali pessoas próximas, familiares, né, para realmente criar um círculo de proteção. Mas mesmo assim, você tinha ali pessoas que aparentemente eram de confiança, que buscavam, né, derrubar o Papa Júlio II, mas ele era um cara realmente muito esperto, ardiloso, astuto, um grande estrategista, inclusive, contava com os conselhos, né, de Nicolau Maquiavel, né, um escritor do livro O Príncipe, um grande clássico da literatura, principalmente para estadistas. E ele criava várias situações para manipular, né, não só a população, mas também, né, as pessoas que queriam derrubá-lo. Então, ele fazia coisas que mantinham ele no poder. Teve questões também com relação à venda de indulgências, né, que seria basicamente o perdão para que ele pudesse arrecadar mais dinheiro, visto que ele estava simplesmente devastando, né, com as finanças da Igreja Católica, inclusive muito para construir, né, a Capela Sistina e outras obras que ele acabou contratando. O Maquiavel, deixa eu ver se eu acho aqui as páginas, ele sempre estava numa espécie de puteiro, vamos dizer assim, né, com essas mulheres mais rechonchudas, gordinhas, né? O que me parece ser algo bem contextualizado, visto que antigamente o padrão de beleza eram realmente mulheres mais gordinhas, né? Tudo bem que aqui são várias mulheres assim obesas, realmente bem gordas. E eu realmente achei interessante, né, porque ele acaba realmente contextualizando a história, ainda que haja as suas distorções, os seus exageros, ele realmente
consegue ter o pezinho ali em fatos que realmente ocorreram. Só o final, né, que aí realmente ele muda, né, o que aconteceu com o Júlio II. Mas de maneira geral, é uma publicação que eu diria que em termos de qualidade consegue manter o nível do primeiro ao último volume, mas não tem o mesmo impacto da publicação Borgia, que lá na parte final acaba realmente caindo de qualidade. Mas se você considerar os melhores momentos, né, vamos dizer assim, da publicação Borgia, eu considero uma trama mais bem escrita, mais bem amarrada, ainda que tenha esse final mais apressado. Já o Papa o Terrível, ele mantém uma constante de qualidade do início ao final, mas não é uma história tão empolgante quanto a dos Borgias, mas ainda assim é um material realmente muito bacana, de alto nível, e esses exageros, essas distorções são feitas de forma proposital pelo Jodorowsky, que quer chocar, obviamente, o leitor. Então, que nota que eu dou para o Papa Terrível, a história de Júlio II? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Ao final da edição, nós temos alguns esboços com a arte do Theo, que realmente é um grande desenhista. O cara manda bem demais, galera. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Olha só. E aqui é comentado, né, sobre a influência, a importância, né, e realizações feitas pelo Papa Júlio II. Aqui, ó, fala sobre a basílica, o túmulo, a capela, suas salas, o retrato dele. É um cara realmente muito imponente, né? Como eu disse, além de papa, ele era realmente um guerreiro. Mas então é isso daí, galera. O que acharam desse material? Já leram? Coloque aí nos comentários. Pretendem adquirir? Leram a publicação Borgia, que foi lançada na edição integral da editora Pipoca e Nanquim? Eu recomendo ambas as publicações e torço ainda que, quem sabe, né, o Jodorowsky fecha essa trilogia com o Leão 10, apesar de que ele já está com uma idade bem avançada, não sei se ele conseguiria concluir. Mas de qualquer forma é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esqueça de dar o seu like, se inscrever, um abraço para todos e fui!